a Bíblia ela é um livro temporal, né? Geralmente, os livros que estão ali por ordem ali na Bíblia, não quer dizer que eles foram escritos ali, né? Naquela ordem, né? Eu digo que Apocalipse, essa revelação, ela é tão maravilhosa que esse primeiro livro de Gênesis, a gente diz que quantos anos foi antes, né, foi escrito antes, e aí alguém, como é que o primeiro diz, se a gente dizer do homem, que foi o homem que fez, e aí determinadas pessoas acabam dizendo isso, que foi o homem que escreveu, mas como que um homem que viveu há 700.000 anos atrás, que escreve Gênesis, ele vai poder escrever Apocalipse e combinar todas essas situações, escrever a respeito de algo que já estava escrito, registrado, e para que ele pudesse estar falando ali? É como eu falei ainda agora, que Deus ele tem a maneira certa de se comunicar com a humanidade. Então o que acontece? Quando você vai estudar Apocalipse, você primeiro você vai ter que assim estudar sobre escatologia, no caso, né? Você vai ter que estudar, por exemplo, livro de Daniel. Livro de Daniel, para muitos estudiosos, o livro de Daniel ele é o Apocalipse do Antigo Testamento, porque é ali que está realmente as revelações que o anjo Gabriel entregou a Daniel, né? E realmente, se você for ler o livro de Daniel, aquelas revelações que ele recebeu de Gabriel, e você vai comparar com o Apocalipse, você vê que é a mesma coisa, tudo se encaixa. Então não se estuda Apocalipse sem antes estudar Ezequiel, que também fala, né? Ezequiel 37, que fala do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 38, 39, que fala sobre Gog e Magog, né? Que é futuro também, é uma batalha que vai acontecer no futuro. Então, para você entender muito bem sobre isso, você vai ter que estudar Daniel, Ezequiel, né? Aí passa por Mateus 24, como quando o sermão que Jesus deu ali, né, dos últimos dias também, né? Só que esclarecendo que Mateus 24 ele se divide em três partes, né? Mateus 24 se divide em três partes, em revelações, profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que vão se cumprir. Exatamente, é Ou muito seja, legal. Mateus 24, na verdade, ele não foi feito para a igreja. Ele foi feito para os judeus. Então, o que acontece? De lá para cá, as profecias que já se cumpriram, né? Que fala sobre a figueira, né? A figueira é Israel, por exemplo, né? E, na verdade, o principal sinal da volta de Cristo já aconteceu em 48, quando a ONU votou ali e criou o Estado da Nação de Israel. Ali, a figueira nasceu ali. E a figueira já floresceu. Então, esse é o maior sinal da volta de Cristo. Ou seja, já aconteceu muitos anos atrás. Em 48 aconteceu. Pode um estado nascer em um dia? Está escrito lá na palavra que já havia sido escrito há quantos mil anos atrás. Então, a Bíblia é maravilhosa por isso, que a gente vai compreendendo ela, vai lendo ela e vai compreendendo e vai nos dando alegria no coração Sim, de você poder compreender quando você pega e começa a fazer esse link, linkar de uma coisa, de uma peça para outra, de um livro para outro, de uma era para outra, de um tempo para outro, e tudo isso vai esclarecendo. Então a Bíblia é fantástica, é extraordinária, é maravilhosa. agora que fique claro é que hoje em dia, como eu falei, que o maior sinal da volta de Cristo já se cumpriu lá atrás, em 48. Hoje em dia, quando acontece terremotos, guerras, pestes, aí tem pessoas que falam, ai, Jesus está voltando, os sinais estão aí, mas o sinal principal já Já aconteceu aconteceu. lá atrás, em 48, né? Já aconteceu lá atrás. Ou seja, às vezes assim, as pessoas confundem, né, o que é o arrebatamento e o que é a volta de Jesus. Mateus 24 está falando da volta de Jesus. Mateus 24 não está falando do arrebatamento. Correto, legal. Ou Isso é seja, o arrebatamento ele é algo iminente. Então, para o arrebatamento não existe sinal, porque para tudo que é iminente não tem sinal. É tanto que a Bíblia fala que nós estamos vivendo dores de parto. Então ninguém sabe a hora que a criança vai nascer. Sabe que porque a mãe, né, ela já começa a ter aquelas contrações mais fortes, né?
que está avisando que o bebê vai nascer. Mas aí, o minuto, o segundo, o dia, ninguém sabe. Assim é o Pois é. arrebatamento da igreja. Agora, aquilo que Mateus 24 fala sobre a volta de Jesus, está falando da segunda volta, que vai acontecer lá no final dos 7 anos da grande tribulação. Certo. Muito legal, exatamente essa posição, essa colocação, porque as pessoas têm muita dúvida sobre isso. E quando Jesus manda olhar para a e isso tudo que está acontecendo, olhar para a figueira, e aí tudo isso que está acontecendo, ele acaba nos remetendo a esses acontecimentos da dor de parto. Só que a dor de parto do mundo é muito diferente da dor de parto, ele faz um comparativo com uma mulher, né, mas isso é ao longo do tempo, das eras, não é isso? Isso. É, a Bíblia fala, o próprio Jesus disse, né, sobre as dores de parto, mas Jesus falou também que existe, que estamos vivendo também. Ele comparou a volta dele com a dor de parto e com o princípio de dores, né? É o que nós estamos vivendo hoje, princípio de dores, né? Ou seja, é, isso aí são sinais que está emitindo que a volta de Jesus está próxima. Mas como eu falei no início, a volta de Jesus, quando ele está falando de Mateus 24, ele está falando da sua volta à terra. Já no arrebatamento, não. No arrebatamento, Jesus não volta à terra. No arrebatamento, Jesus vem nos ares. Já é diferente. Ou seja, como eu falei, para o arrebatamento não existe sinal. É iminente, pode ser qualquer hora. Para a volta de Cristo, não. Para a volta de Cristo, ele já dá os sinais aqui, que é no final dos 7 anos.